No instante em que os dedos do pianista pressionaram as teclas do piano de cauda no grande auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, Alexandre Ventura sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A melodia familiar, executada com aquela paixão inconfundível, revelou o rosto do homem no palco. Era Rafael Oliveira, o grande amor que ele acreditara ter perdido para sempre há 10 anos. O salão, repleto de luzes suaves e de elite lisboeta vestida a rigor para a gala beneficente em prol das artes, pareceu desaparecer ao redor de Alexandre. Aos 42 anos, ele era o milionário por trás do Império Ventura Vinhos, exportador de vinhos do Douro que conquistara mercados em todo o mundo. Controlava reuniões, contratos e fortunas com mão firme, mas ali, sentado na primeira fila ao lado de sócios e políticos, o coração batia como se voltasse a ser o jovem de 32 anos que se apaixonara perdidamente numa noite quente de verão no Porto. As notas de shopping enchiam o ar, cada toque preciso e carregado de emoção que só Rafael conseguia imprimir. Alexandre apertou os braços da poltrona até os nós dos dedos ficarem brancos. Não pode ser, pensou ele, o suor frio descendo pela nuca. Eles me disseram que ele tinha morrido num acidente de carro perto de Coimbra. As cartas pararam, o silêncio foi absoluto. Os aplausos irromperam quando a peça terminou, mas Alexandre mal ouviu. Seus olhos fixavam-se no pianista que se levantava, curvando-se com elegância, o cabelo castanho agora salpicado de fios prateados, o corpo ainda esguio sob o fraque negro. Por um breve segundo, os olhares se cruzaram através da plateia. Rafael hesitou, o sorriso profissional vacilando por uma fração de instante. Ele também o reconhecera. O peito de Alexandre apertou-se com uma mistura de alegria, dor e incredulidade. 10 anos de luto, de noite sem claro questionando porque o homem que jurara amá-lo para sempre desaparecera sem explicação. A família de Alexandre, conservadora até o osso, com raízes no mínimo e ligações fortes na igreja e nos negócios, sempre vira a relação como ameaça. O pai, falecido há 5 anos, tinha ameaçado deserdá-lo se o escândalo viesse a público. A mãe ainda pressionava por um casamento decente com a filha de um sócio. Enquanto a multidão se dirigia ao Fire para o cocktail, Alexandre ignorou os apertos de mão e os convites para conversar sobre o próximo contrato com a China. Abriu caminho até os bastidores, o smoking impecável contrastando com o turbilhão interno. Um segurança barrou-lhe o caminho, mas após mencionar seu nome e prometer uma doação generosa para a causa da noite, as portas abriram-se. Lá estava Rafael, no camarim simples, trocando o fraco por uma camisa branca simples, conversando baixinho com o violinista. Quando Alexandre entrou, o silêncio caiu como uma cortina pesada. Rafael, a voz de Alexandre saiu rouca, carregada de anos de perguntas não respondidas. Rafael virou-se lentamente, os olhos castanhos encontrando os dele com uma mistura de surpresa, dor e algo mais profundo, talvez alívio. Alexandre. Depois de todo este tempo. Não era pergunta, mas constatação carregada de peso. Os dois homens ficaram parados, o ar entre eles denso de memórias. Noites escondidas na ribeira do Porto, onde se encontravam num pequeno bar de jazz, risos partilhados ao longo do Rio Douro, toques furtivos que significavam um mundo numa sociedade que ainda sussurrava sobre aquilo. Alexandre deu um passo à frente. Pensei que tinhas morrido. Rafael baixou o olhar, as mãos, aquelas mãos mágicas, tremendo ligeiramente. E eu pensei que tu tinhas seguido em frente, como a tua família queria. Casado, com filhos, o herdeiro perfeito. A amargura na voz de Rafael era palpável. A conversa inicial foi tensa, fragmentos do passado emergindo como peças de um quebra-cabeça. Alexandre convidou-o para um café no dia seguinte, num lugar discreto perto do Chiado, longe de olhares curiosos. Ao sair do teatro para a noite fresca de Lisboa, com o rio Tejo brilhando ao longe sob as luzes da ponte 25 de Abril, Alexandre soube que a vida que construíra com tanto esforço estava prestes a desmoronar. A verdade dos últimos 10 anos ainda estava por vir, e ela o deixaria sem chão. No dia seguinte, o café no Chiado estava quase vazio à hora do almoço. Alexandre chegou primeiro, escolheu uma mesa ao fundo, longe da janela, o coração acelerado como nunca desde os tempos de juventude. Quando Rafael entrou, vestindo casaco simples e jeans, o tempo pareceu parar novamente. Sentaram-se, pediram 2 expressos, e o silêncio inicial foi quebrado por Rafael. Eu não morri, como vês. Mas para ti, era como se tivesse. Alexandre ouviu, os punhos cerrados sobre a mesa, enquanto Rafael contava pedaços, após a última noite juntos em Porto, quando o tio de Alexandre descobrira tudo através de um informante, ameaçara destruir a carreira incipiente de Rafael, espalhar rumores que o afastariam de qualquer palco em Portugal. Para proteger Alexandre do escândalo que poderia custar o império familiar, Rafael aceitara desaparecer. Mudara-se para uma aldeia no Alentejo, ensinara piano a crianças locais, compusera em segredo, mudara o apelido por um tempo. Eu escolhi o silêncio por ti, Alexandre. Porque te amava o suficiente para te deixar livre. A revelação inicial foi como um soco. Alexandre sentiu raiva misturada com culpa.
E nunca pensaste em contactar-me? 10 anos, Rafael. Eu construí tudo isto, mas vazio. Os dois passaram horas ali, relembrando o encontro inicial num festival de música em Porto, onde Rafael tocara uma composição própria e Alexandre, em viagem de negócios, ficara fascinado. A amizade rápida tornara-se amor profundo, cheio de promessas sussurradas em quartos de hotel discretos. Mas a pressão familiar crescera. O pai de Alexandre, homem rígido, enviara um ultimato. Rafael partira uma noite, deixando apenas uma nota vaga. Agora, de volta a Lisboa para este concerto único, Rafael confessou que aceitara o convite sabendo que poderia cruzar com Alexandre, mas sem imaginar o choque. Caminharam depois pelo bairro alto, as ruas estreitas e quando memórias. Alexandre sentiu o peso dos anos, a solidão que o acompanhara em jantares de negócios, viagens a Paris e Nova Iorque, sempre com o fantasma de Rafael. Rafael, por sua vez, revelara que nunca parara de amar, mas escolhera o sacrifício para não destruir o futuro do homem que amava. A conversa terminou com um abraço breve, prometendo encontrar-se novamente. Alexandre voltou para o seu apartamento moderno em Belém, olhando o Tejo, questionando todas as escolhas. A mãe ligou nessa noite, insistindo num jantar com a filha de um banqueiro. É tempo de assentar, filho. Ele desligou, o peito apertado. A verdade começava a emergir, mas ainda havia camadas. Rafael vivera próximo, no Alentejo, vendo de longe o sucesso de Alexandre nos jornais. O luto de Alexandre fora real, mas o de Rafael, mais silencioso, marcado por noites de composição solitária. No final do dia, Alexandre decidiu investigar mais, contratando discretamente um detetive para confirmar detalhes. O reencontro reacendera algo que ele julgara morto. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contidas. Alexandre e Rafael encontraram-se várias vezes em parques discretos de Lisboa, como o Jardim da Estrela, onde conversas longas revelavam as feridas. Rafael contava sobre a vida no Alentejo, as crianças que ensinara piano, a solidão que o consumira, mas também o crescimento interior, a compreensão de que o amor verdadeiro exigia escolhas difíceis. Alexandre, por sua vez, abriu-se sobre o vazio da riqueza, sucessos nos negócios, mas noites sozinho, recusando relacionamentos que nunca chegavam perto do que vivera com Rafael. A pressão social era constante. Num jantar de família na casa ancestral no Minho, a mãe de Alexandre insistiu novamente no casamento arranjado. A sociedade espera isso de ti, filho. Um herdeiro para o nome Ventura. Ele sentiu o conflito interno explodir, a identidade que escondera por tanto tempo pesando como chumbo. Rafael, entretanto, preparava-se para mais concertos, mas o reencontro abalara-o também. Um amigo comum, um designer gay assumido que ajudara nos tempos de Porto, juntou-se a eles num almoço discreto e serviu de ponte, recordando como o tio de Alexandre, ainda vivo e influente, fora o verdadeiro artífice da separação. Ele pagou para que Rafael desaparecesse, Alexandre. Não foi acidente, foi plano. A revelação deixou Alexandre atordoado. A traição familiar, o sacrifício de Rafael por um amor que a sociedade não aceitava abertamente. Eles passearam pela Avenida da Liberdade, mãos quase se tocando, mas contidos pelo medo residual. O conflito interno de Alexandre crescia, continuar a vida normal ou arriscar tudo. Rafael questionava se valera a pena o silêncio de uma década. Uma noite, num mirador com vista para a cidade, eles partilharam um momento de vulnerabilidade profunda. Eu nunca deixei de te amar, confessou Rafael. Alexandre sentiu lágrimas nos olhos, o peso da escolha iminente. A história ganhava camadas, não só reencontro, mas confronto com o passado que moldara ambos. A sociedade portuguesa, progressista na lei mas ainda conservadora em certos círculos de elite, sussurrava sobre o solteirão bem-sucedido. Alexandre começou a questionar se valia a pena esconder-se mais. O crescendo emocional aproximava-se, com mal-entendidos a surgirem quando um sócio viu juntos e espalhou rumores. Palavras aproximadas, 1010. A tensão atingiu o pico quando Alexandre confrontou o tio numa reunião familiar em Vila Real. O velho homem, frio como sempre, admitiu sem remorso: fiz o que era preciso para proteger o nome. Um escândalo gay teria arruinado os negócios. Alexandre sentiu raiva pura, a traição familiar como faca no peito. Rafael, ao saber, quis afastar-se novamente, temendo destruir o império que ajudara a salvar com o sacrifício. Mas Alexandre recusou. Não mais fugas. Desta vez, escolhemos juntos. Eles passaram dias em Sintra, longe dos olhares, caminhando pelos jardins do Palácio Nacional, revivendo a ternura perdida. Rafael revelou mais: durante os 10 anos, compuseram uma sinfonia dedicada a Alexandre, nunca tocada em público. A crise de identidade de Alexandre explodiu numa noite de insônia, questionando anos de conformismo. O mal-entendido surgiu quando a mãe descobriu mensagens e acusou Rafael de interesse financeiro. Rafael, ferido,
Quase partiu, mas o diálogo honesto resolveu. O sacrifício de Rafael ganhava contornos heroicos, ele recusara ofertas de carreira no estrangeiro para ficar perto, mesmo invisível. A pressão social intensificou-se com um artigo de fofoca insinuando o reencontro. Alexandre decidiu, era tempo de enfrentar. Num evento de negócios, ele apareceu com Rafael ao lado, não como amigo, mas como parceiro. O choque nos rostos foi palpável. Internamente, ambos cresciam, Alexandre aprendia a priorizar o coração, Rafael a perdoar o passado. A narrativa aproximava-se do clímax, com decisões que definiriam o futuro. O confronto público veio durante a festa de aniversário da mãe de Alexandre, na casa de família. Com Rafael presente, Alexandre declarou abertamente: "Este é o homem que amo. Há 10 anos que o mundo me roubou isso, mas não mais." A mãe empalideceu, o tio vociferou, mas Alexandre manteve-se firme. Rafael, ao seu lado, sentiu o peso do momento, os olhos marejados. Discussões acaloradas seguiram-se, revelando todos os segredos, a ameaça do tio, o pagamento para o desaparecimento, o luto fabricado. Alexandre sentiu a libertação, o crescimento interior ao escolher a autenticidade sobre a herança. Rafael sacrificara a visibilidade pela segurança do amado, mas agora via recompensa. O mal-entendido final surgiu quando um rival de negócios ameaçou expor tudo, mas eles uniram forças, apoiados por amigos leais. A noite terminou com lágrimas e abraços cautelosos, a família dividida mas abalada. Ambos os homens, agora mais fortes, compreenderam que o amor exigia coragem diária contra preconceitos. O clímax emocional deixou cicatrizes, mas também clareza. Meses depois, na praia de Cascais ao pôr do sol, Alexandre e Rafael caminhavam de mãos dadas, livres pela primeira vez. O império continuava, mas agora com transparência. Rafael tocava em concertos maiores, a sinfonia dedicada finalmente estreara. A família, embora relutante, começava a aceitar lentamente. Ambos haviam crescido, Alexandre aprendera que a riqueza sem amor era vazia, Rafael que o sacrifício não precisava ser eterno. A vida em Lisboa era nova, cheia de planos para o futuro. Olhando o mar, Alexandre sorriu. Escolhemos isto. Rafael apertou-lhe a mão. O reencontro transformara a dor em força, preconceito em ponte. A jornada emocional completara-se, com os dois homens mais sábios, mais unidos. É verdade que o amor verdadeiro sempre supera os sacrifícios impostos pela família e pela sociedade, ou às vezes o preço é alto demais para ser pago sem cicatrizes permanentes. Verdadeiro ou falso?